Bom dia! Bem-vindos à terceira edição do Bridge to Money News. Hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Aqui você encontra um resumo inteligente do dia, as principais manchetes do valor econômico trazidas de forma clara e objetiva para informar, ajudar você a refletir como isso pode impactar nos seus negócios e nos seus investimentos na tomada de decisões. Na capa do valor econômico, as principais manchetes do dia são: falências em recuperação judicial. O número de empresas que entraram em recuperação e não conseguem se reerguer subiu. 30% dos processos encerrados no segundo trimestre resultaram em falência. Entre as 147 companhias, 43 fecharam as portas. Juros altos e endividamento segue como os principais vilões. CRA em queda. As emissões de certificado de recebíveis do agronegócio, os CRAs, caíram em 26% no primeiro semestre. Apesar dessa retração, os ativos ligados ao agronegócio ainda atraem investidores, mas o setor ele enfrenta desafios com crédito mais alto. No cenário geopolítico, Trump busca um diálogo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quer uma reunião conjunta com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. A intenção é costurar um cessar-fogo e mostrar protagonismo internacional. Lei Magnitsky Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos para sanções contra violações de direitos humanos, não tem validade no Brasil, reforçando a soberania jurídica e abrindo o atrito diplomático com Washington. Brasil reage a acusações dos Estados Unidos. O governo brasileiro negou práticas desleais de comércio em resposta à investigação dos Estados Unidos sobre subsídios ao agronegócio. O Itamaraty classificou as acusações como injustas e infundadas. Sobre a atividade econômica que está em queda, o IBC-BR prevê que o PIB recuou 0,1, reforçando expectativas de que o Banco Central pode acelerar o corte de juros nos próximos meses. Financiamento climático em debate. O evento internacional destacou a importância de ampliar recursos financeiros para combater a mudança climática. Estima-se que países emergentes precisem de 1,3 trilhões ao ano para cumprir metas ambientais. Inovação nas empresas. O valor econômico, o valor inovação, homenageia as 150 empresas mais inovadoras do país que investiram juntas 70 bilhões em inovação em 2024. Concentração de renda aumenta. O grupo 01 dos mais ricos do Brasil ampliou participação da renda nacional, passando de 9,1 para 12,5 entre 2017 e 2023. Esse grupo aumentou muito o rendimento médio, superior a 1,75 milhões por pessoa. Subsídio tributário em queda. Pela primeira vez em 3 anos, o subsídio tributário federal recuaram, passando de 6,1% do PIB em 2022 para 5,78% em 2024. O corte no COFINS sobre combustível foi decisivo. Pé de meia no orçamento. O Programa Federal de Incentivo à Permanência Escolar para alunos do ensino médio, o Pé de Meia, será integralmente incluído no orçamento de 2026, com previsão de beneficiar 4 milhões de estudantes. No caderno político, os principais destaques são: Dino rejeita a validade de leis estrangeiras no Brasil. O ministro do STF, Flávio Dino, decidiu que ordens judiciais e leis estrangeiras não têm efeito no Brasil na prática, blindando o país contra a aplicação da lei Magnitsky dos Estados Unidos. A medida é vista como um posicionamento de defesa da soberania nacional e ganha o apoio de entidades empresariais. Reação dos Estados Unidos. O governo Trump reagiu dizendo que tribunais estrangeiros não podem anular sanções americanas. Em nota, os Estados Unidos criticaram também o ministro Alexandre de Moraes, que reforçou em entrevista que o STF não recuará em milímetros sequer na defesa da ordem jurídica brasileira.
O Eduardo Bolsonaro critica. O deputado afirmou que a decisão de Dino reforça a crise com os Estados Unidos e pode gerar impactos em tarifas e relações comerciais. As eleições de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que pensa zero em disputar a presidência da República em 2026, mas reforçou críticas ao atual modelo econômico e defendeu reformas estruturais para o país. No caderno internacional, temos os principais destaques. Trump pressiona a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu Vladimir Zelensky e outros líderes ocidentais em Washington. Trump pressiona Kiev a ceder territórios à Rússia em troca de garantias de segurança, além de prever a venda de armas americanas para reforçar a defesa ucraniana. Também ligou diretamente para Vladimir Putin, sinalizando tentativa de protagonismo nas negociações. Bolívia em tensão após as eleições. A vitória da oposição e o fim da era do partido MAS, Evo Morales, não deve aliviar a crise social e os protestos no país. O novo governo terá o desafio de conter manifestações e estabilizar a economia. Hamas aceita plano de cessar-fogo. O grupo palestino Hamas declarou aceitar um plano de cessar-fogo mediado pelo Egito e os Estados Unidos, condicionando a abertura de passagens humanitárias e reconstrução de Gaza. Israel ainda avalia essas condições. Comércio exterior e política. Brasil rebate acusações dos Estados Unidos. O governo brasileiro classificou como improcedente as alegações do governo Trump em investigações sobre práticas desleais de comércio. O Itamaraty afirma que o país cumpre as regras da OMC e prepara a defesa contra possíveis tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros. Busca por novos mercados. O Brasil pretende ampliar exportações de etanol e açúcar, aproveitando negociações com Estados Unidos e outros países. O vice-presidente Geraldo Alckmin pediu que o açúcar do Nordeste seja incluído na lista de exceções a tarifas americanas. Lula critica a ameaça dos Estados Unidos. Em discurso, o presidente Lula condenou o uso de barreiras comerciais como forma de pressão política. Ele classificou as medidas como tentativa de violar a soberania alheia e defendeu maior integração entre os países da América Latina. Fertilizantes e guerra da Ucrânia. Conflito entre Rússia e Ucrânia voltou à agenda do governo, com atenções especiais ao risco de desabastecimento de fertilizantes no Brasil. O país busca garantir segurança no fornecimento, principalmente no meio de acordos com a China. Florestas tropicais. O Brasil, junto com a Colômbia, a Indonésia e República Democrática do Congo, pediu maior apoio internacional para financiar a preservação de florestas tropicais. No caderno Opinião, os principais pontos são inadimplência e crédito. O aumento da inadimplência, embora tenha desacelerado em junho, continua impactando o mercado de crédito. Famílias e empresas enfrentam maior dificuldade para honrar os compromissos, especialmente por conta de juros altos e regras mais rígidas de provisão. O Banco Central aponta que a taxa de inadimplência nas pessoas físicas chegou a 6,3%, enquanto entre empresas está em 3,6%. A alta do custo de crédito e o menor apetite dos bancos devem manter pressão sobre o consumo e investimentos. Equilíbrio fiscal e risco regulatório. Artigo alerta para o impacto dos cortes orçamentários anunciados em agências reguladoras como a ANP e a ANEEL. A redução de recursos pode comprometer a fiscalização da qualidade dos combustíveis da energia elétrica e da transição energética. Especialistas defendem que a austeridade fiscal não pode enfraquecer a capacidade de regulação essencial para manter segurança jurídica e atrair
investimentos. O risco é que cortes orçamentários aumentem o colapso regulatório, prejudicando o consumidor e o equilíbrio do mercado. Caderno especial. Principais destaques: Zelensky sob pressão em Washington. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou à Casa Branca para encontrar com Donald Trump em meio à forte pressão para aceitar um acordo de paz que envolve cessar territórios à Rússia. Dilema difícil. Trump condiciona apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia a uma rápida negociação com Moscou. Zelensky resistiu, alegando que Putin tem muitas exigências e que é impossível analisá-lo sobre as pressões das armas. A proposta em destaque envolve a Ucrânia abrir mão de 5 regiões ocupadas pela Rússia desde 2022. Os impactos diplomáticos. O encontro ocorreu em meio a tensões na Europa e a busca de Trump por protagonismo internacional. A pressão colocou a Ucrânia diante de 2 opções ruins: ceder os territórios ou enfrentar sozinha a guerra com menor apoio externo. No caderno de empresas, os principais destaques são: siderurgia em alerta. Companhias como Gerdau e Usiminas revisam planos para o Brasil diante de tarifas impostas pelos Estados Unidos, concorrência chinesa e demanda enfraquecida. Possibilidade de cortes de pessoal e redução de investimentos está no radar. A Google aposta em inovação no Brasil. A gigante de tecnologia inaugurou em São Paulo o Cloud Space, um espaço de inovação e cocriação para clientes, reforçando sua estratégia de crescimento aqui na América Latina e em serviços de nuvem corporativa. GPA expõe divergências internas. A saída de um conselheiro fiscal do Grupo Pão de Açúcar levou críticas sobre transparência e governança. A rede argumenta que segue outros ritos formais, mas divergência entre acionistas e gestores seguem fortes. Raizen em alta. As ações da Raizen subiram 10,58%, impulsionadas por expectativas de maior competitividade e ganhos operacionais. Petrobras e Enel em foco. A ANP interditou a produção em plataformas de Equinor, Prio e Peregrino, no Rio, por questões de segurança. O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o modelo de concessão da Enel e se posicionou contra a renovação do contrato de distribuição de energia no estado. Agro e startups. O Grupo Colorado criou um braço de inovação para atrair startups do agronegócio e investir em novas agtechs. Adecoagro amarga prejuízo. A quebra na safra de cana levou a Adecoagro a registrar prejuízo líquido de 14 milhões no segundo trimestre, revertendo o lucro do ano anterior. Meta sob pressão. A AGU notificou a Meta para excluir em até 72 horas um chatbot acusado de simular erotização infantil. O caso reacendeu o debate sobre regulação de IA e responsabilidade das Big Techs. No caderno Agronegócio, os principais destaques são: recuperação judicial no agro dispara. O número de empresas do setor agrícola em recuperação judicial cresceu 60% no segundo trimestre de 2025. Entre abril e junho, 388 companhias pediram proteção contra credores. O endividamento elevado, juros altos e tarifas impostas pelos Estados Unidos estão entre os principais fatores. Fim da moratória da soja. O CAD suspendeu a medida preventiva que restringia a comercialização de soja de áreas desmatadas da Amazônia. A decisão pode afetar a imagem do Brasil no exterior e aumentar pressões ambientais sobre o país. Empresas que descumprem regras ambientais podem receber multas de até 250 mil por dia. Dependência de fertilizantes importados. O Brasil importou 47,9 milhões de toneladas de fertilizantes em 12 meses até junho. A alta foi de 7,1 em relação ao mesmo período anterior.
As incertezas no mercado internacional, somadas à guerra da Ucrânia e às sanções à Rússia, aumentam os custos e a vulnerabilidade do agronegócio brasileiro. O caderno Valor Invest traz os seguintes destaques. A Virgo, ela é acusada de uso irregular de reservas. A securitizadora Virgo é investigada pela CVM por movimentações suspeitas de cerca de 216 milhões em CRAS e CRIs. A empresa teria utilizado recursos de forma irregular para honrar operações em crise. Investidores pressionam a companhia pela devolução do dinheiro aplicado. A acusação pode impactar a credibilidade do setor de securitização e fundos estruturados no Brasil. CRAs estão mais restritos a grandes empresas. As emissões de certificados de recebíveis do agronegócio caíram 26% em 2025, ficando mais concentradas em grandes companhias. As pequenas empresas elas enfrentam um spread mais alto e dificuldades de acesso. Emergentes recorrem a bondes. Bancos e empresas de países emergentes captam 250 bilhões em bonds no ano, diante da busca por liquidez em meio às tensões geopolíticas e alta de juros globais. Mercados em destaque. A tensão entre Brasil e Estados Unidos, após a decisão do STF sobre a lei Magnitsky, elevou o dólar e os juros futuro. O Ibovespa fechou em queda de 0,72, enquanto o dólar subiu 0,68, cotado a 5,34. Citi com um lucro recorde. O Banco Citi registrou lucro de 1,29 bilhões no segundo trimestre, alta de 4% sobre o mesmo período de 2024. A instituição prevê mais seletividade no crédito corporativo no segundo trimestre. XP cresce, mas com uma captação um pouco menor. A XP teve lucro líquido de 1,3 bilhão no segundo trimestre, aumento de 7% em relação a 2024, porém, a captação líquida caiu 70%, refletindo cautela de investidores diante do cenário macroeconômico. Inflação e juros. O diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Gulin, minimizou surpresas positivas recentes na inflação, afirmando que a queda dos preços ainda não garante cortes mais agressivos da Selic. Risco político e percepção externa. Investidores alertam que a estratégia do governo de enfatizar a soberania nacional pode prejudicar negociações extremas e ampliar volatilidade nos ativos brasileiros. Caderno Legislação. Os principais destaques são a falência após recuperação judicial está em alta. Quase 30% das empresas que entraram com processos de recuperação judicial no segundo trimestre acabaram em falência. O maior índice desde 2012. Entre 147 companhias, 43 não conseguiram se reerguer. Especialistas apontam que a alta da Selic determina para inviabilizar planos de recuperação. Pequenas, médias empresas seguem como as mais afetadas. Vitória da União no STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da União em discussão previdenciária, prevendo cerca de 89 bilhões em receitas. O julgamento analisou a aplicação do fator previdenciário em benefícios concedidos no período de transição da Emenda Constitucional de 1998. Para o ministro Gilmar Mendes, a aplicação do fator se mostra legítima e evita um rombo nas contas públicas. E assim, encerramos a nossa terceira edição do Bridge to Money News. Aqui você recebeu informação clara, confiável e objetiva, sempre com olhar para o que realmente importa. Lembre-se, construir, proteger e multiplicar riqueza é muito importante. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar aí o sininho para as nossas próximas edições. Bridge to Money, informação inteligente para o seu patrimônio. E até a próxima.